Ei pessoal, sejam bem-vindas à nossa live de hoje com um assunto que com certeza vai interessar muita gente, que é o diagnóstico da síndrome do ovário policístico. Eu acho que eu nunca fiz uma live sobre esse assunto, acho que eu nunca abordei aqui, né, de uma forma completa. Então, acredito que chegou o momento, né? Tenho recebido muitas dúvidas de vocês sobre como a gente pode fazer. Opa! Volta, tá aí. Como a gente pode fazer, né, para ter o diagnóstico certinho da síndrome do ovário policístico, que médicos procurar, que tipo de exames fazer, como que é esse diagnóstico, como que a gente tem certeza, né, se a gente é portador ou não da síndrome do ovário policístico. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre todas essas questões relacionadas ao diagnóstico da SOP. Sejam muito bem-vindas, meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista, sou também formada em Educação Física, coach de emagrecimento e portadora da SOP há 19 anos. Fui diagnosticada aos 13 anos de idade, indicada ao uso dos contraceptivos orais desde então, embora fosse virgem, embora eu não tivesse relação. Usei remédio por muitos e muitos anos, até que, quando eu tive meu segundo filho, resolvi me dedicar profissionalmente a esse tratamento da SOP de forma natural e sem medicamentos. Então hoje eu tô aqui para ajudar vocês que querem também ter esse tratamento mais natural, né, e menos agressivo para a síndrome do ovário policístico. E hoje mesmo eu recebi várias dúvidas no direct, estava respondendo vocês agora há pouco. E vi que muita gente tem dúvidas ainda sobre como é feito o diagnóstico da SOP, né? Quais são os profissionais que a gente deve procurar, quem são os profissionais envolvidos nesse diagnóstico, que exames a gente deve fazer. Então eu vim aqui hoje para esclarecer um pouquinho essas dúvidas de vocês em relação ao diagnóstico. Primeira coisa que vocês precisam saber, né? Síndrome do ovário policístico, gente, é uma patologia diagnosticada depois da exclusão de outras patologias. Então, para a gente ser considerada portadora da SOP, a primeira coisa que o médico deve fazer é excluir patologias, doenças que se manifestam de forma semelhante à SOP, ou seja, patologias que possam ter aí os mesmos sintomas e as mesmas manifestações que a síndrome do ovário policístico normalmente acarreta na mulher portadora. E para que a mulher seja considerada portadora da síndrome do ovário policístico, hoje a gente usa, né, como forma de diagnóstico o Consenso de Roterdã, que data da sua última atualização de 2004. Então já tem bastante tempo aí, né, que esse consenso tem sido usado e que deixa muito clara, né, qual que é a forma realmente que a SOP pode se manifestar ou pode ser diagnosticada na mulher portadora. Segundo o Consenso de Roterdã, gente, a gente precisa ter 2 de 3 critérios da síndrome do ovário policístico. Quais são esses 3 critérios, né? Então, o primeiro critério ou a primeira forma de manifestar a SOP seria através do hiperandrogenismo, que pode se manifestar tanto através de alterações no nosso exame de sangue, como também através de uma forma clínica, através de sintomas. Então, muitas vezes, a mulher portadora da SOP, ela tem um critério que é clínico, ou seja, que a gente faz o diagnóstico pelas manifestações estéticas, como queda de cabelo, acne, excesso de pelos, para algumas mulheres excesso de peso, excesso de gordura abdominal, enfim, mas principalmente, né, critérios aí de hiperandrogenismo, que é o excesso de pelos em lugares anômalos à mulher, então rosto, aumento aqui entre os seios, glúteo, costas, né, muitas mulheres reclamam também de excesso de pelos no abdômen, na barriga, né, na linha áurea, e isso caracteriza então esse excesso de aumento de andrógenos. Outra forma de diagnosticar esse hiperandrogenismo é através das alterações do exame de sangue. Então a gente faz aí alguns exames, depois eu vou falar detalhadamente quais são os exames que devem ser solicitados, tá? Pra gente conseguir ter o diagnóstico correto e certo da síndrome do ovário policístico. Esse é o primeiro critério, então se vai fazendo um xizinho aí, né, vai contando nos dedos, vai achando aí alguma forma de você saber, então, ao final, se você é ou não uma forte candidata a ser diagnosticada com SOP por esses critérios. Então, esse primeiro critério é o hiperandrogenismo, né, que pode ser clínico, ou seja, sintomas, ou bioquímico, através de exames. O segundo critério, gente, é a formação de cistos no ovário, que a gente normalmente sabe, né, descobre, tem o diagnóstico, através do exame de ultrassom. E a gente chama isso de ovário com aspecto ou com padrão micropolicístico.
Para ele ser chamado de micropolicístico, ele deve ter pelo menos 12 cistos, com uma medida lá específica. Esse exame também é fundamental e serve para a gente diagnosticar se a mulher tem ou não a formação de cistos no ovário, ou se tem o ovário no padrão micropolicístico, tá? Esse é o segundo critério. E o terceiro critério são as alterações do ciclo menstrual, ou seja, aquela mulher que ou menstrua com ciclos extremamente irregulares, fica muito tempo sem menstruar, ou tem anovulação. O que é anovulação? A ausência da ovulação, né? Muitas mulheres até sangram, mas elas não menstruam porque elas não tiveram uma ovulação 15 dias, 14 dias antes desse sangramento acontecer. E aí a gente chama isso de ciclo anovulatório ou sem ovulação. E casos de amenorreia também são considerados, né, como padrão, aí, como critério do diagnóstico de síndrome do ovário policístico, assim como oligomenorreia, que é caracterizada por menos de 10 ciclos menstruais ao ano. Então, se a mulher falha em 3 ciclos, né, ou fica mais aí de 50 dias sem menstruar em alguns dos momentos, ela é considerada, então, uma portadora desse critério. Assinalaram aí quantos critérios? Dos 3 critérios que eu falei, quantos você manifesta? Relembrando aqui, primeiro critério, o hiperandrogenismo, que pode ser aumento de hormônios masculinos no seu exame de sangue, ou critérios de hiperandrogenismo clínico, como aumento de pelos, queda de cabelo, acne e tudo mais. Segundo critério, ovário no padrão micropolicístico, formação de microcistos no ovário, né? Mais de microcistos vistos ao ultrassom em pelo menos um dos ovários. E o terceiro critério, ciclo menstrual irregular, anovulatório, sem ovulação, oligomenorreia ou amenorreia. Quantos desses critérios vocês têm aí? Se você assinalou pelo menos 2 desses 3 que eu falei, pelo consenso de Roterdã, vocês podem ser consideradas, então, portadoras de síndrome do ovário policístico, desde que seja feita a exclusão de outras patologias com manifestações semelhantes, como, por exemplo, hiperplasia congênita da glândula suprarrenal, alguns tipos de tumores benignos que acabam abrangendo e afetando a nossa hipófise, enfim. Existem aí outras patologias que são talvez muito mais raras do que a síndrome do ovário policístico, mas que também precisam ser investigadas e excluídas para que o diagnóstico da síndrome do ovário policístico seja, então, concluído, tá? Então, se você assinalou aí 2 ou 3 critérios, vale a pena você procurar um profissional para ser feita, então, uma investigação sobre essa questão de você ser ou não portadora da SOP. Para quem já teve diagnóstico de síndrome do ovário policístico, já foi falado que teve, né, que tem síndrome do ovário policístico, vale a pena lembrar que mesmo você não manifestando um dos critérios, você não deixa de ter a síndrome do ovário policístico. Então, o que difere, né, a síndrome do ovário policístico do ovário policístico? São patologias, gente, completamente diferentes, tá? Uma pessoa que tem só ovário policístico, mas não tem ciclo menstrual irregular, não tem ausência de ovulação, não tem hiperandrogenismo, não tem sintomas clínicos, ela tem só ovário policístico. E isso não necessariamente é um problema de saúde para ela. Isso pode causar 0 alterações na saúde dessa pessoa e ela talvez nem precise se preocupar com isso. Agora, a mulher que apresenta hiperandrogenismo, né, clínico ou bioquímico através do exame, e apresenta ciclos menstruais irregulares, ela é portadora da síndrome do ovário policístico, mesmo não tendo cistos no ovário. Então, o que é importante a gente entender é que a síndrome do ovário policístico é uma doença endócrina e, como toda síndrome, é uma síndrome complexa, que envolve uma série de alterações hormonais, fisiológicas, metabólicas e não só alterações no ovário. Tá? A síndrome do ovário policístico não é uma doença do seu ovário, não é uma doença do seu útero e, inclusive, retirar útero e ovários não resolvem a síndrome do ovário policístico porque ela também representa alterações em outros hormônios que não têm absolutamente nada a ver com o nosso ovário. Uma mulher com síndrome do ovário policístico provavelmente tem ou em algum momento vai desenvolver
né, alterações hormonais variadas, como alterações de hormônios tiroidianos, alterações de hormônios como por exemplo a insulina, né, que tem tudo a ver com a nossa alimentação, nosso estilo de vida, hormônios que tem a ver também com outras glândulas, como a suprarrenal e a hipófise. Então, só retirar o ovário, só retirar o útero, não resolveria em absolutamente nada a síndrome do ovário policístico, porque outros hormônios vão continuar sendo produzidos, provavelmente de forma desequilibrada, e as manifestações da síndrome do ovário policístico vão continuar acontecendo, mesmo que você não tenha mais o ovário ou o útero, ou nenhum dos dois. E o que eu comecei a falar e acabei não concluindo é que os fenótipos da SOP, eles não mudam. Então, por exemplo, se você falou para mim hoje que você tem 2 critérios, você tem o ciclo menstrual irregular e você tem sintomas clínicos de hiperandrogenismo. Em algum momento da vida, você pode deixar de manifestar um ou até os 2 critérios. Porque se você começa a fazer uma alimentação adequada, começa a fazer um tratamento de verdade da síndrome do ovário policístico através das mudanças do seu estilo de vida, vai chegar um momento que você vai conseguir o controle dos seus hormônios e isso vai fazer com que você deixe de manifestar um ou mais critérios, né? Então, a mulher portadora, por exemplo, dos 3 critérios, pode se tornar completamente assintomática dependendo do tipo de tratamento que ela está fazendo. Então, ela pode, né, ao longo dos meses aí, deixar de manifestar, por exemplo, acne, queda de cabelo e hirsutismo, que é o aumento dos pelos. Ela pode limpar os ovários, então os cistos eles podem ser desfeitos e diluídos, né, e não se apresentarem mais no ovário dessa pessoa, e ela pode passar a ter os ciclos menstruais dela de forma regular, em ciclos de 28 a 32 dias. E aí, essa pessoa deixou de ter síndrome do ovário policístico? Não. Ela só não está manifestando a síndrome porque ela está tratando, porque ela está fazendo um tratamento. A síndrome do ovário policístico, a SOP, como qualquer outra síndrome, uma vez que ela é desenvolvida, ela não tem cura. Então, a gente vai ter SOP para sempre. E o meu caso aqui, né? Eu sou portadora da SOP fenótipo A, eu tenho os 3 critérios. Mas por vários momentos da minha vida, eu deixei de manifestar os 3. Isso significa que eu mudei o fenótipo? Não. Eu continuo sendo portadora da SOP do fenótipo A, que apresenta os 3 critérios, hiperandrogenismo, cisto no ovário e ciclo menstrual irregular, mas através do tratamento eu deixei de manifestar esses 3 fenótipos. Se eu me descuido, né, se eu volto a ter uma alimentação desequilibrada, se eu deixo de fazer atividade física, se eu passo por um período de estresse muito grande, a tendência é que um ou mais desses 3 critérios volte a ser manifestado, tá? Então isso é muito importante, a SOP não tem cura e o fenótipo nunca muda. Se você, por exemplo, é o fenótipo B que apresenta ciclos menstruais irregulares, apresenta o padrão, né, do hiperandrogenismo, mas não tem os cistos no ovário e de repente você deixa de manifestar, por exemplo, o hiperandrogenismo, você não mudou de fenótipo, você só deixou de manifestar aquela alteração ou aquele critério, tá? Então, é muito importante isso. O fenótipo não muda e síndrome do ovário policístico não tem cura. E como que a gente faz o diagnóstico, né? Eu falei pra vocês aqui do consenso de Roterdã, que é o consenso que hoje em dia é mais utilizado, e quem deve fazer essa avaliação não é o nutricionista, não é o educador físico, não é o fitoterapeuta. Quem faz essa avaliação e faz esse diagnóstico é o médico. Qual que é o grande erro, entre aspas, das mulheres? Procurar o ginecologista para ser feito esse diagnóstico. E por que eu acho isso um erro? Porque o ginecologista é o médico que cuida do nosso aparelho reprodutor feminino. Ele é o médico que entende muito dos nossos ovários, do nosso útero, das nossas trompas, da funcionalidade reprodutiva da mulher. Mas muitas vezes esse médico ele não tem conhecimento necessário sobre a síndrome do ovário policístico, que, como eu disse aqui, envolve uma série de outros hormônios, inclusive de outros órgãos, né, que são os produtores desses hormônios. E aí, o ginecologista muitas vezes não está apto o suficiente para fazer toda a investigação que precisa ser feita, muito menos para excluir as outras doenças que poderiam se confundir com a SOP por se manifestar de forma muito semelhante. Existem ginecologistas que têm especialização em endocrinologia, que fizeram cursos de extensão em endocrinologia ginecológica, por exemplo. Esses médicos, eles são melhores preparados porque eles têm uma visão diferente da questão hormonal, embora sejam ginecologistas. Mas é uma parcela pequena de ginecologistas que tem, né, esse conhecimento, que tem essa especialização.
O ideal, gente, quando a gente diz, né, fala sobre uma doença endócrina, é procurar um endocrinologista. Então, ao meu ver, o melhor profissional, a especialidade médica mais apta a fazer diagnóstico de SOP, inclusive a tratar síndrome do ovário policístico, é o endócrino. E aí, a gente cai em um outro problema. Não são todos, obviamente, né? Como em qualquer profissão, a gente tem bons e maus profissionais, mas muitos dos endócrinos estão se preocupando em passar por nutricionista, né? Prescrevendo dieta de gaveta, dando cardápios prontos, mandando a pessoa emagrecer, usando inibidores de apetite e fechando os olhos para realmente a questão hormonal envolvida na síndrome do ovário policístico. Essa também não é a melhor conduta, nem para o diagnóstico, nem para o tratamento da SOP. Então, ao meu ver, o que vocês devem fazer? Procurar endocrinologistas que realmente se dediquem à questão hormonal como um todo. Endocrinologistas que entendam de metabologia, que entendam de saúde da mulher, que tenham alguma especialização nessa área e que não foquem exclusivamente no emagrecimento, na utilização de inibidores de apetite, de remédios para perda de peso e tudo mais. E aí, o que o médico endocrinologista vai fazer para conseguir, então, ter um bom diagnóstico da SOP e, então, conduzir também para um bom tratamento? Investigação clínica, de imagem e bioquímica, tá? Agora a gente vai falar dos exames necessários para o diagnóstico da SOP. Estão me acompanhando? Estão gostando da explicação da live? Coloca aqui para mim a tua opinião, porque é importante também eu saber. Quero muitos corações na minha tela quando eu estiver falando algo que fez sentido para você ou que você não conhecia e começou a conhecer junto comigo aqui. Combinado? Então, gente, para o diagnóstico da SOP, né, essa questão de exames, muita gente me pergunta, né, quais são os exames necessários, o que a gente tem que fazer para ter o diagnóstico, quais são, que tipos de exames a gente faz e tudo mais. Primeiro esclarecimento importante aqui da gente fazer, tá? Nutricionistas podem e devem solicitar exames. Então, quando vai uma paciente minha, por exemplo, no meu consultório, que tem SOP, porque... Enfim, né? Por razões óbvias, eu tenho atendido aí 99% das minhas pacientes, sendo elas portadoras de SOP, eu posso e devo, né, fazer exames nessa paciente. Porém, como nutricionista, eu obedeço um código de ética. E o meu código de ética me impede de pedir alguns tipos de exame, por questões óbvias, né? Por não ser algo ligado diretamente à parte nutricional. Então, se você vai numa nutricionista, mesmo que seja uma nutricionista que entenda de síndrome do ovário policístico, ela vai te pedir alguns exames, mas ela não vai pedir todos os exames que são necessários para você ter o correto diagnóstico da SOP. Então, mesmo tendo uma nutri do seu lado que entenda de SOP, você também precisa ter um médico endócrino que entenda de SOP. E aí, o médico vai passar por 3 tipos de exame, né? Aliás, 3 tipos de avaliação, na verdade. A primeira avaliação é a avaliação clínica. O que isso quer dizer? É a forma como o médico vai te examinar e investigar o seu histórico e as suas manifestações. É importante que nessa parte da investigação clínica, ele investigue os seus históricos, né? Então, os seus históricos de ciclo menstrual, os seus históricos de manifestações estéticas, o seu histórico de perda e ganho de peso. Não só quem você é naquele dia, mas sim, né, como você foi até ali, né, desde o momento que você foi talvez diagnosticado ou que tenha desconfiado da SOP até aquele momento. E por que é importante o médico que investiga o seu histórico? Porque se eu for um médico hoje, que vai olhar pra mim hoje, ele provavelmente vai dizer que eu não tenho síndrome do ovário policístico. Até porque eu não tenho mais nenhuma das 3 manifestações da SOP, eu não tenho mais nenhum dos 3 critérios, enquanto eu trato. Então, se o médico for olhar pra mim hoje, ele vai dizer que eu não sou portadora da SOP. Para ter esse diagnóstico, ele precisa olhar para o meu histórico. Ele precisa saber que eu já tive barba, que eu já tive alopécia, ou seja, que eu quase fiquei careca. Ele precisa entender que eu já tive também muita acne, que eu já tive alterações hormonais severíssimas nos meus exames de sangue, que eu já apresentei resistência à insulina também de forma severa, que eu já tive ovário no padrão micropolicístico por anos e anos, que eu já deixei de menstruar se não usasse anticoncepcional, porque eu, Carol, já passei por tudo isso. Hoje eu não passo mais porque eu sigo um tratamento. Mas antes, tudo isso era a minha realidade. Então, gente, o médico ele não pode olhar pra você só no que você tá hoje, né? Como você está naquele dia da consulta. Ele tem que também investigar e perguntar sobre o seu histórico, tá? Essa é a primeira dica também pra você poder escolher um bom profissional aí pra te acompanhar.
Além disso, ele vai analisar os seus ciclos menstruais. Então, por favor, mulheres, anotem as datas dos ciclos menstruais, porque vira e mexe aparece paciente no meu consultório que não sabe a data da última menstruação, quem dirá a data dos últimos ciclos, e isso para o médico é importante para avaliar não só padrão de ciclo menstrual, né, ou seja, a cada quantos dias normalmente você menstrua, como também para avaliar a frequência desses ciclos menstruais, né, a cada quanto tempo você tem um ciclo considerado normal. E ele também vai avaliar a análise das suas queixas. Por que a análise das queixas? Porque às vezes, é raro, mas algumas vezes a mulher com síndrome do ovário policístico não apresenta alterações severas estéticas, mas ela apresenta sintomas de resistência à insulina que é bem característico de SOP, como por exemplo cansaço, fadiga, indisposição, queda de libido, excesso de vontade de carboidrato, massa, pão, doce. Então é importante também que o médico avalie como você se sente, né? Como que você é no dia a dia, o que tá te incomodando, que tipo de comportamento ou de sentimento você tem no dia a dia e você não julga isso normal, né? Ou isso não seria aí o seu padrão, tá? Então é muito importante que o médico olhe para essa questão toda aí relacionada à queixa e como você se sente no dia a dia. Aí a gente falou de uma avaliação clínica. Quem vai fazer essa avaliação? Quem vai fazer o diagnóstico? Quem vai falar para você se você é ou não portadora da SOP? É a nutricionista? Jamais. Nutricionistas não dão diagnóstico. A gente pede alguns exames, a gente analisa todos os exames que a gente recebe, a gente considera esses exames na nossa conduta nutricional, mas como nutricionista a gente não faz diagnóstico. Quem faz o diagnóstico é o médico, tá? Então quem vai falar pra você se você é ou não portadora de síndrome do ovário policístico é o médico. Depois que ele faz a avaliação clínica, a gente tem 2 tipos de exame que ele deve pedir pra você, que ele tem que pedir pra você. Se ele não pedir, desconfie de que há algo de errado. O primeiro exame é o exame de imagem. E aí ele pode pedir tanto uma ultrassonografia transvaginal, se você já tiver tido relação sexual, como ultrassonografia pélvica, se for uma menina ou mulher virgem, ou ainda ressonância magnética, tá? Usualmente, os médicos pedem primeiro o ultrassom, e aí se de repente tem alguma coisa ali no ultrassom que não ficou muito claro, não ficou muito, muito preciso, eles podem solicitar o exame de ressonância, que é algo mais detalhado, que é algo mais específico, que consegue, deixa mais claro ali as nossas estruturas. Tá? Então é importante que o médico faça pelo menos um pedido de exame de imagem, que pode ser ou ultrassom ou a ressonância, ou começar por um e depois ir para o outro, se for necessário, tá? Nem todo mundo precisa fazer ressonância, nem todo mundo, é obrigado a fazer ressonância para ter o diagnóstico aí de ovário policístico. E por fim, o que mais acho que traz dúvidas aqui para vocês são os exames bioquímicos, que são os exames de sangue. Quais são os exames de sangue que a gente precisa fazer para conseguir ter o diagnóstico correto da SOP? O exame, assim, que eu coloco em primeiro lugar na lista, que eu acho que é realmente o mais importante e infelizmente é o mais negligenciado hoje em dia, principalmente por médicos de convênio, é a curva de glicose e a curva de insulina. Como que é feito esse exame? Você vai em jejum pro laboratório, faz uma coleta normal de sangue para saber como é que estão os seus parâmetros bioquímicos de jejum, e aí você ingere uma garrafinha, rica em carboidrato, que é o dextrosol, e depois disso colhe sangue a cada 30 minutos. Para quê? Para você saber quanto de glicose e de insulina você tem depois da ingestão de carboidrato, a cada 30 minutos por 2 ou 3 horas. Com esse exame, gente, a gente consegue ter muito claramente qual é o comportamento da pessoa quando ela consome um carboidrato. E por que isso? Porque em 90% das mulheres com síndrome do ovário policístico, a gente tem resistência à insulina, que é um quadro metabólico que acaba trazendo complicações, acaba trazendo risco de diabetes e principalmente sintomas clínicos de síndrome do ovário policístico, mas que só é diagnosticado na maioria dessas mulheres mediante a curva. Então, quando a gente olha glicose de jejum e insulina de jejum na mulher portadora de SOP, muitas vezes a gente tem parâmetros normais dentro da referência. Mas quando a gente olha para a curva, para esses parâmetros depois da ingestão do carboidrato, a gente percebe alterações severíssimas. Tá? Eu tenho no nosso programa de combate à SOP e no programa Ser Mãe, eu tenho uma aula, com essas para elas,
onde eu explico exatamente como que é a curva, qual que é a importância da curva, como que são feitos os exames e tal. E eu coloco prints, né, de curvas de pacientes meus, obviamente com autorização e sem mostrar os dados pessoais de cada paciente, mas que a gente consegue ver nitidamente onde aparece o problema na mulher com SOP. E tem um desses prints que chama muito a atenção, por quê? A mulher é magra, ela não tem sobrepeso e obesidade, ela não tem sintomas clínicos de hiperandrogenismo, então ela não tem queda de cabelo, acne, nada desses, né, sintomas que a gente fala que escancaram a SOP. Ela tem glicose de 89, que é super dentro da referência, o normal é até 100. Ela tem insulina dentro da referência, que era 12, se eu não me engano, que está dentro da referência, mas que pra gente, enquanto profissional, já avalia como algo suspeito ali, porque 12 para uma mulher que tem um peso saudável é muito, embora a referência seja até 23. Então, para vocês verem que estar dentro da referência não quer dizer que está ideal ou que está perfeito, né? Você pode simplesmente estar dentro da referência, mas estar muito errado pro seu padrão. E o que mais chama atenção é que essa paciente, depois que ingeriu o dextrosol, foi para uma glicemia de 140, se eu não me engano, e uma insulina de 160. Gente, isso é muito absurdo, ela produz muita insulina. E é por esse excesso de insulina que ela tá magra. Porque se ela não tivesse produzindo tanta insulina assim, provavelmente ela seria uma das mulheres que são portadoras da SOP e que tem sobrepeso e obesidade. E aí, o que é pior né? O que nem que é pior, mas o que a gente observa no exame é que essa insulina absurda faz com que ela tenha uma hipoglicemia com 1 hora depois da ingestão do carboidrato. E aí, o que essa paciente costuma sentir? Cansaço, fadiga, muito sono depois das refeições. Depois de 1h30, no máximo 2 horas que ela fez uma refeição, ela tá morrendo de fome, porque a insulina tá alta e tá fazendo com que ela tenha todos esses sentimentos, né? Todos esses sintomas. Se a gente olhasse somente para glicose e insulina de jejum dela, a gente não teria esse diagnóstico, a gente não teria claramente esse quadro de resistência à insulina. Então, o exame de curva de glicose e de insulina é importante e ele deve ser pedido. Por que os médicos não pedem? Por que os médicos fogem dos exames, né, de curva de glicose e de insulina? Porque são exames caros, são exames que para o convênio custam bastante. E o médico, quando faz um pedido de exame, vai nesse pedido o nome completo e o CRM dele. O laboratório pega esse pedido, você faz o exame, né? Não precisa pagar nada, quem vai pagar é o seu convênio, mas o laboratório depois manda esses dados para o seu convênio para que ele receba então o dinheiro que, né, você gastou ali fazendo o exame. O seu convênio, então, ele sabe exatamente qual foi o exame que você fez e quem foi que solicitou esse exame. Qual foi o médico que pediu esse exame. E quando é um médico que atende pelo convênio, ou seja, que é credenciado pelo convênio, ele começa a ser, entre aspas, cobrado por solicitar muitos exames. Infelizmente, gente, né, dá até nojo de ficar falando essas coisas, mas é a realidade do Brasil, da saúde privada. A gente fala muito da saúde pública, né, mas a saúde privada no Brasil também não fica muito para trás. E eu conheço inúmeros médicos que atendem por convênios super bons que já foram cobrados em relação à quantidade de exames que eles pedem. Então não é que ele tem que pagar pelo exame que ele pediu, mas o convênio fica no pé dele, o convênio fica mandando mensagem, o convênio fica pedindo explicação para ele do porquê ele está pedindo determinado exame para determinado paciente. E se o médico tem um custo muito alto para o convênio, ele pode ser inclusive descredenciado. Muitos médicos, quando atendem por convênio, têm muito medo de serem descredenciados, porque imagina, é como se eles fossem perder toda a quantidade aí, né, de pacientes que eles atendem. Então, para o médico, é muito mais viável reduzir a quantidade de exames que ele pede do que ficar ali numa briga constante com o plano de saúde. Então, é por isso que muitos médicos não fazem essa solicitação. O que eu falo muito para as meninas que estão lá no programa de combate à SOP, no programa Ser Mãe, no desafio de 30 dias contra a SOP? Você tem que conhecer o exame, você tem que saber a função dele, você tem que entender a fisiopatologia da síndrome do ovário policístico, você tem que entender a interpretação de um exame de curva, porque quando o seu médico falar para você que é um exame ultrapassado, que não serve para nada, que só com glicose e insulina de jejum a gente consegue diagnosticar, você vai esfregar literalmente na cara dele que você sabe do que você está falando e que você exige o exame. E aí ele não tem como falar que não.
tá? Inclusive, para as meninas lá do programa de combate à SALP, eu até falei, gente, tira um print aqui dessa tela da aula e quando você for no médico, leva para ele. Leva esse print e fala assim, olha, doutor, já que é um exame ultrapassado, já que é um exame que não precisa, por que nessa paciente aqui não apareceu alteração e nessa curva aqui tem alteração? Né? Por que os exames de jejum da paciente estão normais, mas o pós-prandial não tá? E aí o médico, óbvio, né, sabendo que você tá sabendo do que você tá falando, vendo que você é uma pessoa que entende, ele literalmente não tem como recusar a fazer a solicitação de exame, tá? Então é bem importante vocês terem esse conhecimento, vocês estudarem, vocês compreenderem do que vocês estão falando com o médico, para que vocês literalmente não sejam enganadas e não sejam passadas para trás. Feito isso, gente, vamos lá, curva de glicose e de insulina. Inclusive, eu vim hoje da minha médica. Cadê? Olha só, hein, gente. Eu faço acompanhamento com uma endócrina, vocês até viram meus stories, né? E ela já deixou aqui pra mim a solicitação de exame pra eu fazer. Cadê? Pra eu fazer no mês que vem, antes de eu voltar na consulta. E tá aqui, ó. Eita, é o exame meu, é o exame do meu marido. Acho que agora vai. Aqui, ó. Dá pra ver aí? Curva de glicemia e curva de insulina. Então, gente, eu já fiz esse exame, eu já tive o diagnóstico de resistência à insulina, eu já sei que eu sou portadora da SOP, mas eu tenho que fazer a curva a cada 4, 5, 6 meses, dependendo, né, de como eu tô me sentindo, para que a minha médica avalie a necessidade de uma conduta, né, medicamentosa diferente ou de uma conduta nutricional diferente. A gente discute muito isso, né, em relação à dieta, índice de carboidrato, quantidade de carboidrato, mas tudo mediante o quê? O exame de curva. Então, é muito importante. E olha só, gente, eu já fiz, acho que 2 curvas esse ano. Eu fiz uma bem no comecinho do ano e eu fiz uma no mês de março ou abril. E vou fazer essa aqui em outubro, né, que é daqui 1 mês e meio, mais ou menos. Gente, 3 curvas em um ano. E eu recebo paciente no meu consultório que tem o diagnóstico da SOP que nunca fez uma curva de glicose e de insulina. Então, quer dizer, tem coisa muito errada aí, né? A gente precisa entender para conseguir combater. E aí a melhor forma de você fazer isso, a melhor arma que você pode ter é o seu conhecimento. E aí, gente, agora que vocês já entenderam o principal exame de curva, né? Que é o exame de curva de glicose e de insulina, existem também outros exames que são importantes para a mulher com síndrome do ovário policístico fazer. São testosterona livre total, né, que é o hormônio andrógeno mais comumente aumentado na mulher com síndrome do ovário policístico. Normalmente os médicos solicitam testosterona livre total, mas também é importante a avaliação da androstenediona e da dihidrotestosterona. 2 exames que alguns médicos negligenciam e também evitam pedir, mas que são muito importantes para a gente avaliar, né, questões metabólicas aí relacionadas à síndrome do ovário policístico. Exames da tireoide, T3, T4 e TSH, porque mulheres com SOP têm mais tendência a desenvolverem tireoidite de Hashimoto, que evolui para um hipotireoidismo subclínico e depois clínico, tá? Então é importantíssimo ter a avaliação da tireoide em mulheres com SOP, porque quanto antes a gente perceber alterações, mais intervenção a gente consegue fazer e é claro que melhores resultados vão surgir disso. Prolactina e cortisol, né, que também justificam e podem ser a razão do aumento da testosterona. Então é importante avaliar o cortisol, que é o hormônio do estresse, e a prolactina, que é um hormônio muito relacionado com o aumento da produção de leite, mas também podem estar causando o aumento do colesterol, da testosterona e dos hormônios andrógenos. Vitamina D, né, uma vitamina que na maior parte das mulheres com síndrome do ovário policístico se apresenta insuficiente ou deficiente e que é importantíssimo ser ajustado, porque a carência de vitamina D pode levar e agravar a resistência à insulina. E a resistência à insulina por si agrava a insuficiência ou a deficiência de vitamina D. Então a gente entra num ciclo, né, que quanto mais resistência à insulina você tem, menos vitamina D você tem. Enquanto menos vitamina D você tem, mais resistência à insulina você apresenta. Então, corrigir esse índice de vitamina D é muito importante, mas a gente não deve usar vitamina D por conta. A gente tem que ajustar essa suplementação de acordo com o que apareceu no nosso exame, tá?
17-OH-progesterona. Gente, esse exame também, vira e mexe, eu pego paciente no meu consultório que nunca fez dosagem de 17-OH-progesterona. E esse exame, ele é essencial, porque você só pode ter o diagnóstico da SOP quando você exclui hiperplasia congênita da glândula suprarrenal, que é uma patologia que tem praticamente os mesmos sintomas da SOP. E a única forma de você ter diagnóstico dessa hiperplasia da congênita da suprarrenal é através do exame de 17-OH-progesterona. Então é importantíssimo e essencial você fazer esse exame, porque sem ele você não pode nem ser diagnosticada com SOP, tá? E muita gente também nunca fez e nunca passou aí perto, né, desse índice. A avaliação de glicemia de jejum e insulina de jejum, né, por motivos óbvios, mas que também devem ser aliados aí à curva de glicose e de insulina para a gente saber os valores de cada um dos dois depois que é consumido um carboidrato. Hemoglobina glicada, que também é um forte indício de resistência à insulina e quadro de pré-diabetes. Colesterol total, LDL, HDL e triglicérides, para a gente também medir risco cardiovascular, que na mulher com síndrome do ovário policístico costuma estar mais alto. Então, gente, olha só como para a gente ter realmente o diagnóstico e até ter uma conduta correta de tratamento da SOP, a gente precisa avaliar muita coisa, né? Eu até deixei anotado aqui, realmente, para não esquecer de falar nada para vocês. Então, curva de glicose e de insulina, assim como hemoglobina glicada, né, e índice Roma-IR servem para a gente mensurar e medir resistência à insulina e questões relacionadas ao metabolismo da glicose. Testosterona livre, testosterona total, androstenediona e dihidrotestosterona para a gente avaliar essa formação dos andrógenos, né, dos androgênios e do aumento do hormônio masculino. Hormônios da tireoide, T3, T4, TSH, prolactina e cortisol, vitamina D, 17-OH-progesterona, glicemia de jejum e insulina de jejum, hemoglobina glicada e os nossos parâmetros de colesterol, LDL, HDL e colesterol total. Eu esqueci de um aqui. Ai, gente, não lembro. Mas tá faltando alguma coisa aqui, sim. Ah, lembrei. Quando a mulher é tentante, aqui eu tô falando só dos exames que são necessários para o diagnóstico da síndrome do ovário policístico. Mas na mulher que é tentante e que por algum motivo tá com dificuldade em engravidar, já tá tentando há muito tempo, né, tá esperando positivo há muito tempo e não consegue, é importante avaliar os hormônios femininos também, tá? Então, por quê? Na mulher com SOP é muito comum ter estrogênio e progesterona abaixo do ideal. Então, nessa classificação de exames bioquímicos, é bem importante a gente também avaliar a questão hormonal feminina e não só os androgênicos, né, os andrógenos, que são os hormônios masculinos. Gente, pra quem perdeu essa live, né, desde o começo, chegou depois, fiquem despreocupadas, eu vou deixar ela salva, também vai subir pro IGTV no máximo até amanhã. E pra quem quer a relação dos exames, né, que são necessários, tem um post meu no feed, que inclusive é pra ele que eu tô olhando, pra não esquecer de falar de nenhum deles. E lá vocês podem consultar e salvar o post. É um post do dia 20 de junho, tem mais de um mês. Eu vou mostrar a carinha deles pra vocês, que fica mais fácil de vocês encontrarem. Esse post aqui tá lá no meu... Vocês estão vendo o reflexo aí, né? Mas esse post tá lá no meu feed, tá? Do dia 20 de junho, feed do Instagram. E aí vocês podem salvar a imagem para vocês terem a relação de exames completas, né? A relação completa de exames que você deve solicitar e exigir que seu médico peça. A ideia da live, gente, era que vocês entendessem, né, cada um desses critérios, cada uma dessas avaliações, a importância de cada um desses exames. E como eu falei, só com muito conhecimento você vai poder combater a síndrome do ovário policístico e principalmente identificar se o médico que vocês estão confiando na saúde de vocês é um médico que merece essa confiança, né? Porque, gente, fala sério, não tem nada mais precioso do que a nossa saúde. Quando você confia a sua saúde, o seu estado de saúde a um profissional, você tá dando nas mãos dele a coisa mais importante que você tem na vida. Porque sem saúde a gente não faz nada, nem é ninguém, né? Então, saibam escolher bons profissionais para estarem do lado de vocês. Saibam escolher bons médicos. Não tenham preguiça de procurar um bom médico, porque eu sei que dá preguiça, né? Hoje a gente tava falando com a Nadine. Nadine tá aí? Nadine é de Portugal. Eu vi alguém aqui falando que era de Portugal, mas eu não sei se é ela. Nadine, lá do programa Ser Mãe, tava chorando as pitangas no grupo porque foi em um médico, ele foi super grosso com ela, falou que ela nunca poderia engravidar, que ela só engravidaria se fizesse um tratamento. Cara, ela tem 24 ou 25 anos, eu nem lembro, a gente até falou disso no grupo.
E aí eu falei, Nadine, vai atrás de outro médico. E ela falou, Nutri, é o 6º médico que eu vou. Não importa. Gente, até eu encontrar a doutora Viviane, que é endócrino, né, que vocês viram que eu tava hoje lá no consultório dela, eu acho que eu fui em mais de 20 endócrinos. E assim, eu só encontrei ela porque eu não desisti de procurar. Porque se eu tivesse parado no meu 6º ou no meu 7º médico, talvez hoje eu não tivesse um bom endócrino do lado para me orientar em relação ao tratamento e ao diagnóstico dessas alterações que a SOP traz pra gente. Então, não cansem de procurar, né? Não desistam. Vocês precisam encontrar bons profissionais para poder ajudar vocês nessa questão do tratamento e do diagnóstico da SOP. Nutricionista vocês já encontraram, né? Porque se vocês estão aqui, estão me assistindo, vocês obviamente têm o meu contato e têm contato comigo. Mas a gente precisa procurar também um bom endócrino, um bom ginecologista, né? Bons profissionais da saúde para conseguir realmente um tratamento completo, duradouro e verdadeiro da síndrome do ovário policístico, certo? E aí, gostaram da live? Quero o comentário de vocês aqui embaixo. Lembrando que a gente tem mais lives, né, aqui no Cantinho da Nutri. Toda terça e quinta e domingo tem live aqui no Instagram. Então, se você não me segue ainda, segue lá o perfil @nutricionista_Carol Faria. Ativa as notificações de story e de mensagens, né, de feed, de publicação, para você não perder as nossas lives. A gente não tem mais horário marcado, tenho feito cada dia em um horário diferente. Então é importante você ativar as notificações, porque aí toda vez que eu estiver ao vivo o Instagram vai te notificar e você não vai perder nenhuma informação. Combinado? A gente se vê na nossa live de quinta-feira. Se você chegou atrasada, fica tranquila, que nem a Bá falou aqui, cheguei atrasada. Fica tranquila, eu vou deixar a live salva, tá? Você vai poder assistir quando você quiser, quantas vezes você quiser, consultar o que você precisar. A gente também tem no IGTV todas as lives que eu já fiz aqui no canal, pelo menos no ano de 2019, para você consultar sempre que você quiser ou precisar. E se você ficou com alguma dúvida, chegou depois, pegou a live aí pela metade, não se preocupa, você pode me mandar a sua dúvida no inbox ou no direct, porque eu respondo pessoalmente cada uma dessas mensagens. E passou uma mensagem aqui que a gente não pode falar, né? A Karina_Bruno.Samia. Você é nutri, mas tá gordinha. Karina, eu te convido a conhecer a minha história. E aí depois a gente conversa, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus.